A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. Vícios têm cura. Em João 8:36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais, são causados pela ação de um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar, trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados.
constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, esse versículo diz aquilo que nos traz uma vida abençoada: ter paz com todos. Porque a pessoa que tem paz com todos, ela vive melhor. E a santificação. O que é santificação? Você colocar a roupa de santo, a auréola na cabeça. Santificação é obediência total à palavra de Deus. Santo é aquele que obedece integralmente à palavra do Senhor. Amém? Então, ter paz com todos e seguir a palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não vê mesmo. Uma pessoa que não tem paz, ela não tem comunhão com Deus, ela não vê o Senhor, né? Para que a gente tenha uma interação, uma comunhão com o Senhor, para que a gente enxergue os propósitos do Senhor, a presença do Senhor, o agir do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa ter paz, paz com todas as pessoas. O cristão fiel, ele deve buscar, ele deve investir na paz com todas as pessoas. O cristão fiel, ele deve evitar confrontos, ele deve evitar rixas, ele deve evitar desentendimentos, ele deve evitar discussões. Assim que deve se conduzir um cristão fiel: evitar de bater de frente com qualquer pessoa, nunca, porque você não sabe o dia de amanhã. Lembre-se do caso da viúva de Obadias.
ela só teve multiplicação de azeite na sua casa e viveu daquele azeite, prosperou em função daquele azeite multiplicado, porque a ordem do Senhor foi pedir vasilhas emprestadas. Imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, não teria vasilhas, não teria multiplicação de azeite. Quando a ordem foi dada, pedir azeite emprestado aos vizinhos, estava intrínseco um teste de Deus. Veja o seu relacionamento com seus vizinhos. Se você vive com rixa, com confronto, batendo de frente, você não vai encontrar muitas vasilhas, não vai ter muito azeite. Irmãos, lembre-se também da viúva de Naim. Aquela viúva teve o filho ressuscitado. Ela não fez campanha para o filho ressuscitar. Ela não pediu ao Senhor para o filho ressuscitar. Ela não clamou ao Senhor para o filho ressuscitar. Ela não rogou, não orou para o filho ressuscitar. O filho, ele ressuscitou porque o Senhor foi tomado de uma íntima compaixão por ela. Por que o Senhor foi tomado de uma íntima compaixão? Porque uma pessoa que tem compaixão e semeia compaixão, ela inspira a compaixão de Deus. O nosso Deus, ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque é uma regra: a pessoa que não é misericordiosa, a pessoa que não tem compaixão, ela não colhe compaixão, nem dos outros, nem de Deus. Por quê? Porque aquela viúva, como a gente sabe que aquela viúva tinha compaixão, porque havia um grande número de pessoas da cidade no enterro do filho dela. Ela era muito querida, ela se dava bem com todo mundo, ela andava em paz com todos. Ande em paz com todos. Nós, cristãos fiéis, só podemos ter um tipo de confronto. O confronto só contra espíritos enganadores, só contra espíritos malignos, só contra endemoniados. Exceção feita a isso, ande em paz com todos. A sua vida vai dar um salto de qualidade. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, quem que é filho de Deus? Esse versículo revela que o filho de Deus é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é o filho de Deus. O cristão fiel, ele tem que ser um pacificador. Ele tem que promover a paz. Ao mesmo tempo ele será bem-aventurado, abençoado. Então seja um verdadeiro filho de Deus. Não adianta dizer eu sou filho de Deus da boca para fora, mas vive se metendo em conflito, em atritos, em desentendimentos. Seja um pacificador. O cristão filho de Deus, ele investe na pacificação. Onde houver um conflito, ele entra para pacificar. Onde houver um desentendimento, ele entra para colocar panos quentes, como se diz aí, né? Onde houver uma confusão, ele promove a paz. Deus não é Deus de confusão. Confusão é do diabo. Então o cristão pacificador deve acabar com a confusão. Como é que se acaba com a confusão? Leva a palavra de Deus e deixa as pessoas raciocinarem. Não insista, não fique tentando colocar a palavra de Deus forçado no coração de ninguém. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela não precisa de empurrão de ninguém. Ela por si só, ela entra na hora certa e ela produz o efeito que deve ser produzido, porque ela vai, ela volta, mas ela nunca volta vazia. Então, um pacificador é aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que age para acabar com contendas, com conflitos e desentendimentos. Esses são chamados filhos de Deus. Onde houver rancores, onde houver mágoas, onde houver ódios, vinganças, vamos dizer assim, dívidas, disputas, pendências, promova a paz. Seja um pacificador, andai em paz com todos, né? Leve a palavra de Deus
Porque a palavra de Deus é paz. Ela leva paz e ela leva vida. Não bote lenha na fogueira. Coloque água, panos quentes na fogueira. Entenda, quando você for agir, haja para que ocorra a paz. Haja para que os ânimos sejam abatidos. Haja para que a palavra de Deus tome conta do ambiente. Quando você está forçando alguma coisa, você não está agindo naturalmente. Você não está deixando Deus agir. Você não está deixando a palavra fluir. Não insista, não fique vamos dizer, querendo empurrar algo. A palavra de Deus não precisa do seu empurrão, né? O que a palavra de Deus precisa é que seja levada naturalmente e que as pessoas recebam naturalmente. Ah, mas eu levei naturalmente, ela não recebeu. Mas quando a intensidade da dor aumentar, ela vai receber. Muitas vezes ela vai até pedir, né, para que você leve. Mas não te esqueça, você é um pacificador. Você tem que promover a paz. Se tiver disputa, contenda, e você estiver no meio, você não é um filho de Deus, porque o filho de Deus, bem-aventurado, é um pacificador. Versículo 5, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, o Senhor ensina, se algum irmão, vamos separar aqui, não está falando do geral, não está colocando o ímpio no meio. Se algum irmão não ímpio tem alguma pendência com você, você tem que se reconciliar com ele. Entendeu? Reconciliar, negociar, ou seja, fazer um acordo com ele. Não pode haver pendências entre irmãos. E você tem que fazer isso antes de ofertar. Sabe por quê, pessoal? Porque a sua oferta não tem valor se você tiver pendência com alguém, dívida com alguém, problema com alguém. Então, se você tem alguma dívida material ou mesmo espiritual com alguém, enquanto você não se acertar, enquanto você não fizer um acordo, tudo que você der para Deus não tem valor. É como se você tomasse de alguém para dar para Deus. Não é você que está dando, você entende? É essa pessoa que está dando. Então não dê a Deus o que é de outro. Não dê a Deus aquilo que não lhe pertence, né? Acerte a sua dívida primeiro. Acerte a sua dívida com a pessoa. Oh, irmãos, nós temos uma dívida. Às vezes não é dívida de valores, não é de dinheiro, mas é um mal entendido, uma discussão que houve no passado, uma briga qualquer, influenciada pelo inimigo, por uma fofoca. Esclareça, se acerte e depois apresente a sua oferta, porque senão é hipocrisia. É hipocrisia você dar a oferta com dinheiro roubado. Você passou alguém para trás, prejudicou alguém, vem dar oferta para Deus, né? É hipocrisia você ter dívida. O que é ter dívida? Você está devendo para alguém, não é verdade? E aí você não paga esse alguém e traz oferta para a igreja. Irmão, é claro que o dízimo pertence ao Senhor. Você não pode dever a Deus e nem pode roubar a Deus. Se acerte, mas a oferta você tem que dar com o seu dinheiro e não com o dinheiro que pertence a outro, que você não saldou a dívida, né? O Senhor, Ele quer mais acertos de dívidas, mais acordos, mais reconciliação, para que haja paz, harmonia entre os irmãos e para que as ofertas e tudo aquilo que você faz a Deus tenha valor, né? Nós somos a família de Cristo, que haja acordos entre nós, que haja paz entre nós. Nós temos que dar o exemplo. E versículo 25, 26 diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Irmãos, se o erro, se o débito, se a falha for sua, faça logo um acordo. Antes que essa pessoa te processe, antes que essa pessoa te coloque na justiça. Sabe por que isso? Porque isso escandaliza. A pior coisa que tem é escandalizar. Tem gente que fala: eu quero evangelizar, eu quero ganhar tantas 1000 almas para Jesus, eu quero evangelizar. Mas ela não percebe que ela está escandalizando. O que é escandalizar? Afastar as pessoas do evangelho, é dar um péssimo exemplo de um cristão, né? Então, irmãos, não escandalize. Se tem uma pendência com alguém, acerte essa pendência antes que essa pessoa te leve à justiça e um juiz venha e diga na cara dos dois: ora, vocês não são crentes, ora, vocês não obedecem à palavra de Deus, porque vem pedir para mim, que sou um ímpio, julgar a causa de vocês, né? E se a palavra do seu Deus diz que vocês vão julgar os ímpios no dia do juízo, vão julgar até os anjos, que vergonha, né? Então não escandalize, não deixe chegar, faça um acordo, acerte-se com a pessoa. A iniciativa sempre deve ser sua. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a mensagem, porque você está recebendo o recado de Deus, ouviu a palavra. Mova-se, haja, né? Se acerte, negocie, irmãos. 1 Coríntios 6:1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aquilo que nós acabamos de falar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Está vendo, irmãos? O irmão não deve levar um outro irmão à justiça. Tem que fazer um acordo, tem que fazer um acerto. Os santos julgarão o mundo, julgarão até os anjos. Como é que não consegue julgar uma causa entre si, irmãos? Isso que coisa é um péssimo testemunho. Um ímpio não deve julgar pendência entre crentes, né? É um péssimo exemplo, escandaliza, né? Você sabe que há uma arma terrível do inimigo, que são as fofocas, são os mal-entendidos. Não caia nessa cilada, irmão. Procure a pessoa, esclareça. Ô, irmão, parece que houve um mal-entendido aí. Esclareça, irmão. Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos sem falar uma com a outra por causa de uma fofoca, de um mal-entendido. Aí quando isso esclarece, ficam com 2 caras de tacho, né? Fala: poxa, ficamos tanto tempo sem falar, e eu por causa desse mal-entendido, porque me disseram isso e você não falou isso, aconteceu isso e você fez isso por aquilo. Entende, irmãos? Tem que esclarecer, tem que conversar com a pessoa. Não pode cair na cilada do inimigo. Explique, irmãos, explique. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca
precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.